Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas notícias do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, já chega deixando o like e clicando no gostei para dar aquela força pro canal, para fazer com que a gente possa recomendar esse vídeo, para forçar o YouTube a recomendar esse vídeo. Se inscreva se você ainda não for inscrito, ative as notificações para receber todas as novidades. Compartilhe com a galera e clique no primeiro link da descrição para poder dobrar o seu primeiro depósito lá no site da 1xBet. Esse link da descrição, que está no comentário fixado e também no QR Code aí na tela, é só você direcionar o seu celular, vai te levar para o site da 1xBet, que é um site extremamente confiável, com retorno garantido para você poder fazer a sua fezinha. E se você usar o código promocional BBMP, você vai conseguir dobrar esse seu primeiro depósito, tá? Então adiante do seu lado, vai lá no site da 1xBet e faz a sua fé, faz a sua aposta, não só futebol nacional, mas também futebol internacional, porque tem muita liga, muito jogo acontecendo aí todo dia e dá para você tirar uma grana sim. Então aproveita que você tem esse cupom promocional BBMP e usufrui, beleza? Outra coisa, hoje estarei participando de uma live, né? Talvez no momento que você esteja vendo esse vídeo ela já está acontecendo ou ela já aconteceu, mas o fato é que eu estarei numa live do canal Los Futebólicos, beleza? Vou botar o link aí também na descrição para vocês poderem ativar o lembrete, para vocês poderem comparecer. A gente vai falar um pouco sobre o Esporte Clube Bahia, sobre Dado Cavalcante e outras coisas mais. Então eu conto com a sua presença. Vamos chegar em peso, representando, beleza? Bom, pessoal, a primeira informação é acerca dessa reformulação sem fim aí que está acontecendo no Esporte Clube Bahia, né? Depois de repaginar todo o departamento de futebol, sem um diretor de futebol fixo, mas com um executivo de futebol e um gerente, além de um DAD mais robusto, de coordenador de futebol e outras coisas, Belintani, na entrevista de ontem, no pronunciamento de ontem, falou de outras reformulações que estão acontecendo dentro do clube, para além dessa e da dispensa e chegada de atletas, né? Ele falou da dispensa do médico Daniel Araújo, que já estava há muito tempo no clube, há muito tempo mesmo, já pegou aí uma grande trajetória de cerca de uma década no Bahia e acabou saindo. E ele deu a entender que as portas estão abertas aí para que outros profissionais de outros setores dentro do clube também possam sair. Uma crítica que o torcedor frequentemente faz e que eu acho muito pertinente, porque faço também corriqueiramente, é acerca da preparação física do Bahia, né? Hoje o Bahia tem um preparador físico titular, fixo, que é o Luiz Andrade, e tem o Vitor Gonçalves, que trabalha ali mais com o time de transição, mas também dá esse suporte na equipe principal. Não tem um preparador físico que geralmente chega junto com o treinador, né? Como aconteceu com o Mano Menezes, como aconteceu com o Roger Machado, talvez seja o mais lembrado aí, que é Paulo Paixão. Não, o Dado não tem um preparador da comissão dele e o Bahia foi e manteve os que já tinha na casa. Então, pode ser que também tenhamos novidades nesse sentido, eu torço, porque é um problema que eu também identifico nessa preparação física do Bahia. Mas o fato é que o médico Daniel Araújo já saiu e outros também podem sair. Galera, outro ponto é acerca de jogadores que estão chegando, né? O Bahia ainda não anunciou, pelo menos até esse momento, oficialmente a contratação do volante Pablo do Vila Nova, mas já está tudo certo. O atleta, inclusive, já está no CT Evaristo de Macedo, já fez aí todos os trâmites, exames, né? E falta só o anúncio oficial. Ele, inclusive, postou hoje nas suas redes sociais uma foto e escreveu "tô chegando", né? Falando aí dessa chegada dele ao Esporte Clube Bahia. Como vocês sabem, mas nunca é demais lembrar, quando ele for anunciado oficialmente, vai ter o currículo tricolor dele aqui no canal, tá? Com mais informações, com scouts, com o ponto de vista de torcedor do Vila Nova, que tem propriedade para falar porque estava acompanhando ele um pouco mais de perto, então aguardem. Outro nome que surgiu no dia de hoje, e até de maneira mais concreta, com comparação aí a outros nomes que foram mais sondagem, foi o de Guilherme Rende, volante que se destacou no Campeonato Brasileiro da Série B, vestindo a camisa do Vitória da Bahia, do nosso rival. Apesar de ter jogado no Vitória da Bahia, ele não pertence à equipe, ele pertence ao time da Jacuipense. E o seu empréstimo, junto ao Vitória, chegou ao final agora e recentemente, coincidindo com o final do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Bahia fez uma proposta pelo jogador, uma proposta de compra, que só não seria concretizada para ele vir caso o Vitória da Bahia igualasse essa proposta, né? Porque eles têm a prioridade na compra.
lá no contrato junto a Jacuipense. Porém, como já deve estar circulando aí nos grupos de WhatsApp, você já deve ter visto, entraram em contato com o presidente do Esporte Clube Vitória da Bahia, Paulo Carneiro, questionando sobre a informação. E ele disse, de forma bem monossilábica, que sim, a informação procede. Depois, quando questionaram se Vitória da Bahia ia igualar, ele falou que não ia igualar, né? Então, muito provavelmente, Guilherme Rende deve ser mais um reforço a vir para o Esporte Clube Bahia. Lembrando que Belintani falou da contratação de 2 ou 3 volantes. Pablo e Guilherme Rende devem ser 2 já garantidos. E vai ter, se o mercado colaborar, né, se o Bahia colaborar, se Belintani quiser, mais um reforço para essa posição, tá? Então resta a gente aguardar. Para você que não conhece, Guilherme Rende, ele se destacou nas divisões de base do Atlético Paranaense, depois foi para o Toledo, foi para a Jacuipense e chegou para o time sub-23 do Vitória da Bahia. Lá fez 9 jogos, conseguiu ter certo destaque e subiu para a equipe principal, onde foi muito utilizado na temporada passada. Fez 42 jogos, marcando 2 gols, 49 jogos, marcando 2 gols. Foi um jogador que contribuiu e foi uma das peças fundamentais aí para que a Vitória da Bahia não caísse para a Série C do Campeonato Brasileiro, tá? O pessoal do InfoBahia fez uma comparação aqui em números com o Gregory, que assim, evidentemente são torneios diferentes. A competitividade de uma Série A é muito maior do que de uma Série B. É um torneio muito mais complicado de se disputar, de jogar. Então, assim, é bom levar isso em consideração, é bom pontuar isso antes, né? E tem outros aspectos que, no final das contas, em números, pesam positivamente, mas que não dizem tudo, né? Eu, por exemplo, acho o Gregory bem superior tecnicamente, né? Eu acho que é um jogador que vai deixar muita saudade, mas acredito que Guilherme Rende, apesar de não encher meus olhos e para mim ser um jogador bom, regular, é um cara que tem campo para evolução, né? Tem só 22 anos de idade, ainda tem aí um lastro muito grande para poder crescer profissionalmente até adquirir outras características. Vale lembrar que Gregory chegou no Bahia também muito jovem, com 22 para 23 anos, lá do Santos B, né? Então, observando isso, pode ser que o atleta venha a progredir vestindo a camisa tricolor. Vamos ver aqui o levantamento que a galera do InfoBahia, que faz um trabalho extraordinário lá no Twitter, fez de Gregory e Guilherme Rende. Em 33 jogos da Série A, Gregory fez esses números que eu vou listar aqui, e em 29 jogos da Série B, Rende fez esse número que eu vou listar aqui. Levando em consideração só o Campeonato Brasileiro, tá? Série A e B. Gregory teve 85% dos passes certos, Guilherme Rende teve 88%. De bolas longas, 60% para Gregory, e esse é um ponto que Rende se destaca. Eles jogam na mesma posição e ele consegue ter uma performance melhor nesse sentido. Tem 70% de aproveitamento em bolas longas. Foram 4 assistências de Gregory, 3 de Guilherme Rende, nenhum gol na Série A de Gregory, só fez na Sul-Americana, né? Teve aquele anulado lá contra o Sport, e um gol de Guilherme Rende. Interceptações empate, né? 14 a 14, ou 1.4 e 1.4 de média por jogo. Desarmes, 2.5 de Gregory, 2.8 de Rende, um número maior. Cortes, 2.0 de Gregory, 0.6 de Rende, um número muito maior de cortes de Gregory, o cara que antecipa um pouco mais. Dribles sofridos, 1.6 de Gregory, um número maior do que o de Rende, que sofreu 1.4 aí de média. Duelos aéreos, Gregory leva uma boa vantagem, 2.1 aí de média e Rende 1.1. E pênalti cometido, 14 de Gregory, 2 de Rende. E uma estatística que todo mundo quer saber também, porque os dois batem pra cacete, é de cartões amarelos. Eles estão igualados 11 a 11. Os dois levaram a mesma quantidade e alta quantidade de cartões amarelos, tá? Como eu disse e reitero, não tem como comparar a Série A com B, o nível de competitividade, o nível de qualificação técnica dos torneios e tudo mais, né? Tem como a gente levar em consideração, apesar da temporada do Vitória da Bahia também ter sido bem ruim, que a Série A do Bahia foi bem intensa, assim, em termos de troca de treinadores e tudo mais, né? E a gente correu o risco ali até o final. Gregory não teve uma temporada em termos gerais tão boa em comparação às outras duas dele. Ele foi o 5º em desarmes no Brasileiro nessa, e nas outras duas ele foi 1º e 2º. Então essa temporada foi uma temporada de oscilação de certa forma, mas ele cresceu muito na reta final, então isso tudo tem que ser levado em consideração. Tá? Não quer resumir aqui uma comparação de Gregory com Rende que seja determinante que Rende pode ser melhor que Gregory. Eu acho até que tecnicamente, como eu disse e falo novamente, que Gregory está um pouco acima, tá? Mas enfim, vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, ver o que é que vai acontecer. A tendência é que o Bahia chegue aí a um acordo e o atleta vista a camisa tricolor. Ele que inclusive arquivou ou excluiu algumas fotos lá
com a camisa do Vitória da Bahia do seu Instagram. Isso meio que já deu algumas pistas, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. E claro, eu quero saber o seu ponto de vista, a sua opinião. Você acha que seria um bom nome, seria um nome interessante, seria um investimento bom por parte do Sport Clube Bahia? Bom, vai ser o perfil que o Bahia vai traçar ao longo dessa temporada. Eu acho que isso ficou muito claro no pronunciamento de Belintani ontem, né? Mas enfim, os comentários estão abertos para você expor o seu ponto de vista. Valeu? Tamo junto, galera. Muito obrigado pela companhia até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like para fortalecer. Se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações e compartilha com a rapaziada. Tamo junto. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais do Nordeste. E você?